Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. O deputado federal Rogério Rosso propôs alterar o Código Penal em seu artigo 208, que trata dos crimes contra o sentimento religioso. A alteração seria simples: mudar a pena, que é de 1 a 12 meses ou multa, que pena é essa que seria de detenção, para 4 a 8 anos de reclusão e multa. E além de considerar o crime como crime hediondo e com isso não permitir direito à fiança. Tal alteração foi apoiada pela bancada evangélica e Cunha, presidente da Câmara, afirmou que a votação deveria ser colocada em regime de urgência. A justificativa da alteração está descrita no projeto de lei 1804 de 2015 e o motivo especialmente seria o comportamento do movimento LGBTS, mas valeria para todos aqueles que afrontam a fé religiosa. Lembrando que o que chocou os religiosos foi especialmente a imagem da transsex Viviane Bellaboni, travestida de Cristo crucificado, representando até a violência praticada relacionada aos homossexuais. O Supremo Tribunal Federal, já faz algum tempo, determinou que os homossexuais têm direitos iguais aos demais cidadãos, inclusive de casar, Isso aí não se comenta muito, inclusive tem aspectos de cláusula pétrea, porque são direitos da pessoa. Então não adiantaria nem colocar uma emenda constitucional para tentar modificar isso, porque não teria efeito, uma vez que seria um direito fundamental. E até mesmo a nova Constituição, em função do ordenamento jurídico mundial e da questão da ideia do direito natural, enfrentaria alguns problemas, entendem alguns doutrinadores. Mas vamos mais adiante, que esse ainda não é o foco. E assim, as questões religiosas, as questões relacionadas à religiosidade vão ganhando páginas dos jornais, E sim, os religiosos estão cada vez mais fervorosos na defesa de sua fé. E isso é legal, e eles têm esse direito, desde que não envolva o direito das outras pessoas, inclusive muita gente virando fiscal de cu alheio. De outro lado, existem pessoas que exigem que não se forneçam tantas benesses como isenções ou imunidade, que é o termo técnico mais correto, para as igrejas, ou seja, que elas deixem de ter essa imunidade tributária garantida, inclusive na Constituição brasileira, e que algumas condutas praticadas por alguns religiosos passem a ser consideradas crimes. Na realidade, eu acho que é uma questão muito mais de interpretação da legislação e aplicabilidade da lei do que necessariamente necessidade de textos escritos. Para apimentar mais essa discussão, no dia 19 de junho agora, de 2015, surgiu aquela famosa polêmica entre o Ricardo Boechat e o Silas Malafaia. Inclusive o Malafaia provocando o Boechat e o Boechat mandando o Malafaia procurar rola. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Até onde podemos dizer que existe uma intolerância crescente? Ou o que é que está acontecendo que está se perdendo respeito até pelas instituições? Bom, esse vídeo buscará analisar os aspectos técnicos jurídicos envolvidos com a questão, visando entrar no debate pura e simplesmente. E é por isso que nós vamos começar. Ok? Vamos começar com a análise do artigo 208 do Código Penal brasileiro, que diz o seguinte: escarnecer, crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 12 meses ou multa. Parágrafo único: se há emprego de violência, a pena pode ser aumentada em 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Tá? A gente vai analisar cada um desses 3 tipos que estão aqui nesse único artigo do Código Penal, que é o artigo 208. Tá? Então vamos analisar tipo por tipo e a gente vai chegar a uma conclusão do que isso efetivamente significa. Primeiro tipo:
escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Escarnecer tem o significado de zombar, ridicularizar. É um tipo de ofensa, mas essa ridicularização vem em função da fé ou função religiosa. E aqui o sujeito passivo não é a coletividade em si, mas uma pessoa especificamente, que seria o objeto do escarnecimento, né? Digamos que eu seja, por exemplo, um pastor religioso ou um cristão ou um crente no candomblé e tudo mais, e alguém venha tirar onda com a minha cara exatamente por conta da minha fé. Então, nesses casos, essa pessoa poderia, dependendo da minha denúncia, né, essa pessoa poderia ser enquadrada nesse artigo. Por exemplo, chega alguém e diz: você é macumbeiro, vai macumbeiro, irmão, salva meu pai. Pronto, então assim, isso com o espírito de deboche. Então nesse caso, ele estaria escarnecendo a minha pessoa exatamente por conta da minha religião. Ou então, ou seja, está fazendo uma oração num lugar público e alguém chega para mim e fica dizendo: orando para esse Deus idiota, não sei o quê. Então essa pessoa estaria escarnecendo, consequentemente estaria sujeito à punição. E a Viviane, a transexo, cometeu esse delito? Pelo visto não. Ou seja, a Viviane não escarneceu de uma pessoa específica. Então, vamos continuar procurando. O segundo tipo é impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. O tipo é fácil de entender. Vamos mostrar um exemplo onde um padre interrompe uma pregação e toma o microfone do pastor. Se acontecesse aqui no Brasil, isso aí seria a conduta delituosa, né? Uma senhora também, como exemplo, né, foi enquadrada por jogar bombinhas no telhado da igreja. No caso das bombinhas, e aqui é um alerta, a senhora reclamava do barulho causado e ela também, além de tudo, desacatou os policiais. Gente, se algum de vocês em algum momento tiver problemas com barulho, entre e agora faça o pedido da maneira correta, ou seja, reclame e diga: olha, exijo que eles façam o isolamento acústico, né, que eles diminuam o barulho. Tipo assim, você não pode fazer no pedido, dizer: olha, feche esse lugar ou diminua o horário de funcionamento desse lugar porque eles estão fazendo muito barulho. Não, o pedido não é esse. O pedido está me incomodando e peça para que eles tomem as providências para que o barulho se enquadre nos limites da lei. Então você tem o direito de exercer o seu culto religioso, mas não pode ficar importunando ninguém. E a nossa querida Viviane Beleboni cometeu o delito aqui? Não me parece que ela interrompeu, por conta daquela imagem, nenhum culto. Então vamos continuar procurando. Quem sabe a gente não encontra, né? Então vamos ao terceiro tipo do artigo 208. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto. Seria aqui o enquadramento da Viviane, porque, por exemplo, ela vilipendiou um objeto de culto, a imagem do Senhor. Vamos observar aqui o seguinte: o que seria um ato de culto? Seria uma procissão, uma missa campal, uma reunião de candomblé. Isso seria um ato. Ou seja, não é qualquer ato, é aquele ato, aquela procissão, aquela missa campal, aquela reunião de candomblé. Perfeito? E não é qualquer objeto, porque senão a lei diria vilipendiar objeto de caráter religioso. Mas não. É objeto de culto religioso. Em resumo, não basta o objeto ser religioso. Ele tem que ser objeto de culto religioso. E a jurisprudência é muito tranquila em afirmar isso. Então eu vou citar aqui duas informações doutrinárias que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor esse assunto. Tem um exemplo prático disso. Aconteceu muito recentemente, quando um blogueiro teria reproduzido um e-mail, a imagem do Cristo crucificado, armado, né, por questões de Olimpíadas. E nesse caso específico, conforme aqui está mencionado,
a pauta, o processo foi trancado, né? O processo foi trancado e não foi dado prosseguimento exatamente porque a ação não tinha os elementos necessários para que houvesse o seu êxito ou a sua continuidade. Concluindo esse tópico, não. A Viviane não cometeu nenhum dos delitos previstos no artigo 208. Porque, repetindo, a lei penal ela é específica. Então você tem que ter aquele enquadramento, ou seja, o tipo penal tem que estar devidamente enquadrado, e se não houver um enquadramento específico, não há o cometimento do delito. A lei penal não tem, assim, o objetivo de proibir, ou impedir, ou limitar a liberdade de expressão. Vou até mais longe, e agora vocês vão entender melhor. O que vocês acham dessa imagem do Charlie Hebdo? E que correu o mundo, essa imagem aí correu o mundo e inclusive saiu nas principais páginas dos jornais brasileiros. Você vai dizer, é uma coisa de tremendo mau gosto. Concordo, particularmente eu não gosto do que o Charlie Hebdo fez e faz. Mas é um direito, está de acordo com a liberdade de expressão e não infringe de forma nenhuma o artigo 208 do Código Penal. Esses personagens são frutos de uma criação mental de seus autores e não eram, esses personagens, objetos de culto. Percebem agora a grande diferença? Então, por conta disso, segue a lição aí para deputados como o Rogério Rosso, o Cunha e boa parte da bancada evangélica que sequer entende muitas vezes do que estão fazendo. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai, não me enche o saco. Palavras ofensivas, né? Então nós vamos analisar aí essas questões, esses aspectos jurídicos relacionados com essa frase que chocou, na realidade, muitos brasileiros, inclusive eu. Só uma dica, cuidado com o que você fala publicamente, porque você vai ter que provar o que você falou. Então, o Malafaia, o Boechat chamou o Malafaia de idiota, paspalhão, otário, o que caracterizaria a conduta de crime de injúria. Também, para complementar, né, o Boechat ainda chamou o Malafaia de charlatão, de enriquecer da fé alheia e por aí vai, que aí no caso seria crime de calúnia, não? Mas tem um outro elemento que não pode deixar de ser observado. O da retorção imediata, que é um instituto que eu já abordei aqui num vídeo anterior, quando eu falei sobre os juízes serem deuses ou não. Tá? E o que é esse instituto, só relembrando, é aquela ideia de que, no caso dos crimes de injúria, ou seja, quando ele xingou o Malafaia, ele na realidade poderia alegar que eu xinguei porque eu estava quieto na minha, fazendo uma matéria jornalística, não citei ninguém especificamente, e ele veio e me chamou de idiota e disse que eu estava falando asneira, coisa de ácido, né? Então, como ele reagiu imediatamente, então, consequentemente, ele poderia alegar retorção imediata, e isso não quer dizer que ele não tenha cometido o delito. Mas só que nesses casos, a lei penal diz que ele não é passível de pena. Tá? Ele cometeu o delito, mas a pena deixa de ser aplicada porque ele respondeu de imediato a uma provocação feita, por exemplo, pelo Malafaia. Só que esse instituto não é coberto pela calúnia, né? Ou seja, porque ele atribuiu ao Malafaia algumas questões criminosas. O charlatanismo, que eu saiba, é crime, né? Então como é que fica essa situação? No caso do Boechat não conseguir provar que o Malafaia bandido, ou seja, que ele é charlatão, que enriquece da fé alheia, ou seja, que ele explora pessoas, tipo o curandeirismo, por exemplo. Então, qual a saída que restaria ao Boechat? O Boechat poderia se manter firme e ir com o processo até o fim, desde que ele apresente alguma prova daquilo que ele afirmou. Ou então resta outra saída, o arrependimento seguido da retratação.
Isso mesmo. Se você se retratar, se você pedir pinico, disser, olha, não foi bem isso, eu estou arrependido, eu estou me retratando, tudo mais, a lei penal diz que você não é passível de pena. Ou seja, é o que dispõe o artigo 143 do Código Penal. Então Malafaia vai pedir dinheiro, muito dinheiro. Bom, aí vai ser complicado. Eu não sei como é que o juiz se comportaria, se ele mediria o grau das calúnias e das difamações proferidas. Mas, por exemplo, um ofendeu o outro. Normalmente, nesses casos, você ofendeu ele, ele ofendeu você. E a gente tem até um exemplo prático aqui de um vlogueiro que denunciou um vereador. O vereador se sentiu ofendido, denunciou ele e foi aquilo para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e no final o juiz disse: os dois se ofenderam e eu vou dar a sentença de R$5.000 para cada um. Isso pode acontecer. O juiz também pode entender que o Malafaia foi mais ofendido e estipular uma pena maior para o Boechat. Mas isso aí fica muito a cargo do entendimento do juiz e das circunstâncias que ele vai ter que analisar. Mas e se o Boechat quisesse provar que o Malafaia é bandido? Vamos lá, isso é uma situação hipotética, hein, gente? Isso não tem nada a ver com a realidade, não. É hipotético, eu estou criando isso aqui da minha cabeça. Parte dos fatos são verdadeiros, mas a concretização é que é fictícia. Vamos lá. O Malafaia já afirmou que a associação Vitória em Cristo e a empresa Central Gospel, que é uma editora, uma existe em função da outra, porque ele compra livros da editora Central Gospel e CDs e tudo mais para doar para fiéis, né? Então ele pega o dinheiro da fundação, que ele recebe doações, investe na compra de livros e CDs da editora Central Gospel e assim ele faz essas distribuições de Bíblia, de CDs, evangelhos e tudo mais. Eu já mostrei no vídeo anterior que todas as duas, a Associação Vitória em Cristo e a editora Central Gospel, pelo menos ficavam naquela época no mesmo endereço, tá? Não sei se hoje em dia continua, mas naquela época sim. Então, digamos, aí é onde vem o exemplo hipotético, digamos que o Malafaia fosse um bandido, que ele não é, não tenho provas, não tem, mas digamos que ele fosse um bandido, então ele pegasse o dinheiro da fundação e ele quisesse esquentar na pessoa jurídica, ele poderia forjar a compra desses livros e CDs ou vender superfaturado para que o dinheiro entrasse, o dinheiro dos fiéis entrasse na sua conta particular. Eu até critiquei ele achando que isso, em termos de controles internos, em termos de transparência, não é muito legal. Mas, ou seja, não quer dizer que ele esteja fazendo nada errado, não. De repente ele está fazendo tudo certinho, direitinho, e cabe o benefício da dúvida, né? Mas se isso tivesse acontecido, essa, por exemplo, seria uma prova de que ele estaria fazendo coisas ilícitas. Uma outra situação é que aí precisa a gente discutir melhor isso diante do judiciário. É exatamente aquela questão associada ao curandeirismo. Me dê tanto, toque meus pés que eu vou te dar a cura. Toca na minha mão, faça uma oferta generosa, me dê um aluguel. Eu não estou dizendo que isso aqui seria crime, tá? Mas eu acho que a sociedade, que muitas vezes, por exemplo, na esfera tributária mesmo, condena determinadas simulações, tem que observar isso com mais carinho, porque tem muita gente se aproveitando da fé alheia, e vamos ver o artigo que fala de curandeirismo, que o que é praticado está muito próximo disso. A gente tem que tomar cuidado e delimitar esse espaço para que pessoas não sejam ludibriadas pela fé em Deus. Até mesmo o próprio Malafaia fez um pronunciamento que eu considero altamente questionável e passível de crítica, quando ele diz que você não pode criticar o ungido do Senhor. Você deve, no caso, quando você achar que o pastor está roubando, você deve mudar de igreja. E não pode questionar o ungido do Senhor. O ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja.
Malafaia, me perdoe, eu discordo veementemente disso. Eu acho que se eu estou dando o meu dinheiro para uma igreja qualquer e esse pastor, eu descubro que esse pastor está roubando dinheiro, ele não está roubando o dinheiro do Senhor, ele está roubando o dinheiro que eu dei. Está roubando o dinheiro das outras pessoas e muitas das vezes está ludibriando. Tem determinadas coisas que precisam ser melhor esclarecidas e a jurisprudência deveria atuar mais efetivamente nesses casos. O Boechat acusou alguns grupos, sem citar nominalmente, neopentecostais, né, de estarem incitando esse ódio. E esse ódio, entendo eu, que ele deriva especialmente daquela questão de que muitas vezes uma fé ela contraria a outra. Digamos que o pastor esteja dizendo: olha, Satanás faz mal, Satanás é ruim. E que eu seja um adorador de Satanás, por exemplo. Percebem o limite? Digamos que eu seja do candomblé e alguém diga: olha, esse terreiro, vamos invadir aquele terreiro, ou vamos invadir aquele templo lá de candomblé e vamos quebrar aquelas imagens de tudo, como já aconteceu. Né? Porque Deus é contra a idolatria e a gente tem que ir lá invadir e quebrar porque eles estão pregando coisas erradas. Acontece muito isso. A intolerância, ela deriva especialmente, por exemplo, do profeta Elias, que foi lá no Monte Carmelo afrontar os 450 profetas de Baal. Quando Elias teria comprovado que o Deus dele era o verdadeiro, ele instigou a população, o povo que estava lá assistindo, e o povo matou os 450 profetas de Baal junto com Elias. Está no livro sagrado. Esse nível de intolerância religiosa, né, sou contra a idolatria, você está pegando pecado, está pervertendo almas. Isso existe na apostasia do islamismo, que é passível em alguns lugares de morte. Né? Existe em diversos momentos de diversas crenças, e isso é intolerância. A intolerância religiosa não é somente daqueles que consideramos heróis, mas sim dos judeus contra os muçulmanos, dos muçulmanos contra os judeus, dos católicos contra judeus e muçulmanos, e por aí vai. Aí é onde mora, no próprio texto bíblico, em que se baseiam as fés cristãs islâmicas, né? Além do próprio Corão e tudo mais, nos próprios textos do Pentateuco, né? Ou dos próprios textos da Torá, dos próprios textos da Torá judaica, e por aí vai. Percebem? Aí o pessoal vem com a cara mais lisa do mundo dizer: nós somos contra a intolerância. Vá ver o livro deles, o livro sagrado deles, o que é que diz? E esse pessoal é contra alguma intolerância? Se o próprio livro manda apedrejar homossexuais e considera eles aberrações. Engraçado isso, né? Em Mateus 10:34, o próprio Jesus reconheceu que sua existência causaria conflitos quando ele afirmou que não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão. O homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Essa frase foi dita num contexto de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. A lei me garante a liberdade de consciência. Eu posso ser ateu. A lei me garante a liberdade de crença. Eu posso acreditar no diabo, no santo, no que eu quiser, no bule voador. Eu posso acreditar que Deus é bom. Eu posso acreditar que Deus é ruim. Mas a lei não me garante a invasão a ponto de interferir no que o outro possa fazer da sua própria vida e da sua própria fé. E acho
chegou o momento de se questionar duramente os doutores Fritz da vida, os curandeiros que usam palavras e gestos mágicos que irão garantir a sua cura, de combater as promessas, as bênçãos sobrenaturais em contrapartida do tamanho da sua fé transformada em doação. Não temos que ter medo de denunciar pessoas que agem de modo inapropriado em nome da fé. Qualquer um tem o direito de ser asno, idiota, paspalhão, mas tem limite. E o limite é sempre o direito do outro. É a regra do ouro mencionada pelo camarada chamado por alguns de Jesus Cristo. E ele teria dito: não faça com os outros aquilo que você não quer para si. Ok, gente? No mais, Vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco.